Bolsonaro é anti-vacinas? Ring da Pan à distância mais uma vez, e o assunto hoje, Bolsonaro anti-vacina. Ele tem feito declarações contrárias à vacinação obrigatória. Uma eleitora, a princípio, perguntou ao presidente se seria obrigatório a vacina contra a Covid assim que ficar pronto, e ele disse que não, que o governo não vai obrigar ninguém. Depois a SECOM, no mesmo dia, emitiu como se fosse uma propaganda, né? Fez um cartazinho, fez toda uma nota com uma característica mais até de propaganda, dizendo que o governo não obrigaria ninguém a vacinar, e o Bolsonaro depois repetiu essa narrativa, falou novamente que o governo não vai obrigar ninguém. Bom, o assunto hoje, claro, a gente está fazendo esse debate à distância exatamente porque a gente está passando por uma pandemia que, no Brasil, a gente perdeu o controle meses atrás. A gente se tornou um dos piores casos do mundo, com mais de 1.000 mortes por dia, por quase 3 meses, algo inédito, nenhum país chegou a isso. E mesmo assim, mesmo eu e o Kim tendo que fazer esse programinha à distância, a gente tem um presidente que, mais uma vez, volta a sabotar medidas que podem, né, interromper esse ciclo da pandemia. O presidente ele tem que se atentar que o próprio Código Penal, no artigo 268, ele prevê que pessoas que se coloquem contra medidas instituídas pelo poder público para interromper a propagação ou para impedir que no Brasil algum novo tipo de doença que possa se propagar, como é o caso da Covid, está ali no Código Penal que a pessoa que se colocar contra isso, e o presidente está se colocando, né, ele pode ser preso, ele pode ser até preso, ou pode ser condenado a uma pena de 1 mês a 1 ano de prisão, exatamente porque a legislação sabe que o direito individual ele não se sobrepõe ao direito coletivo, né, ao bem coletivo. E a gente sabe que existe uma cadeia de contágio que ela só pode ser interrompida via isolamento social, uma das medidas, colocando máscara, outra medida, e claro, no momento que a gente tiver uma vacina, se valendo dessa vacina para imunizar a população. O presidente ele deveria, nesse momento, estar fazendo um discurso favorável à vacina, favorável à vacinação, e não esse discurso fake, mentiroso, oportunista, de se fingir que está querendo lutar por liberdade individual, por direito individual, se colocando contra a vacina. Ele está sendo mais uma vez um sabotador e mais uma vez mostrando que é uma pessoa completamente incapaz de comandar o país num momento principalmente de crise sanitária como o que a gente está vivendo. Kim, você vai vacinar? Só se for obrigatório? O que você achou disso? Primeiro, vou tomar vacina, né? É óbvio, evidente, né? Mesmo para preservação da minha própria vida e também dos outros, né? Acho que é importante ressaltar que vacina não é uma questão só da sua saúde individual, mas é também para você não transferir a doença para os outros, porque a gente só conseguiu erradicar a poliomielite, por exemplo, quando a gente conseguiu tornar global a vacina que todas as crianças tomaram, e depois chegou uma época em que sequer você tinha novos casos, né? Aliás, o discurso do Bolsonaro é contraditório com uma lei que ele mesmo sancionou nesse ano, né? A Lei 13.979 de 2020, foi publicada em fevereiro, diz o seguinte, vamos lá, a determinação de realização compulsória, inciso 3º, realização compulsória de, a linha D, vacinação e outras medidas profiláticas. Mas vai além disso. Realização compulsória de exame médico, teste laboratorial, coleta de amostra clínica, vacinação, tratamentos médicos específicos, né? Então, o próprio Bolsonaro sancionou no início do ano legislação que dá respaldo para que o poder público vá além da vacina e obrigue o indivíduo, né, a conceder resultado de exame de teste laboratorial, né? E mais do que isso, tratamentos médicos específicos sem que a legislação tenha determinado quais são esses tratamentos, o que, na minha opinião, é até um pouco temerário a gente deixar essa margem de poder para o Estado, né, agir em cima da liberdade individual. Porém, fato é que o Bolsonaro entra em contradição com a própria lei que ele sancionou, determinando a obrigatoriedade de vacina. E mais do que isso, né? A ignorância propagada pelo Bolsonaro remonta, né, a 1904, a famosa revolta da vacina no Rio de Janeiro, que tinha
dentre uma das suas pautas, ficou conhecida, né, como revolta da vacina, porque se criou uma boataria de que a vacina contra a varíola era ruim, né, ia na verdade causar novas doenças e etc. Aí a população mais pobre, principalmente, se revoltou, infelizmente caiu nessa notícia falsa, se revoltou não só contra essa medida, mas outras medidas ali associadas à realidade da época do Rio de Janeiro e a prefeitura, porém, né, ficou conhecida justamente por causa desse obscurantismo, né? Dessa tentativa de você colocar a vacina como se fosse uma coisa ruim, sendo que os protocolos de medicina que existem para a vacina é justamente para evitar que a vacina seja pior do que a própria doença, né? As pesquisas existem justamente para você saber quais são as contraindicações, quem pode, quem não pode tomar, e aí, a partir de então, você tem uma política pública de obrigatoriedade para que todo mundo vacinado, você erradique aquela doença. Se o Bolsonaro quer retomada econômica pós-coronavírus, o que eu pessoalmente duvido das intenções pessoais dele, vacina é a melhor saída, porque é a única maneira que a gente tem de todo mundo sair na rua, inclusive sem máscara, porque já vai ter criado anticorpos suficientes para voltar a trabalhar e voltar a gerar emprego e renda. Pois é, Kim, tem essa questão aí da retomada da economia, que claro que depende também do controle da pandemia. Tem essa questão, o Bolsonaro vive sabotando o isolamento social com esse discurso da retomada econômica, porém, o melhor, o mais correto, se o Bolsonaro realmente almeja uma retomada econômica, o melhor para o Bolsonaro seria fazer uma campanha pró-vacina, isso é óbvio, né? Quanto mais cedo a gente chegar a essa imunização de rebanho, mais cedo as pessoas retomarão as atividades econômicas delas, o comércio voltará a receber cliente, o cinema voltará a ser aberto, as pessoas voltarão a conviver e a gastar dinheiro. E você citou ali em 1904, né, o presidente era o Rodrigo Alves, que junto com o sanitarista Oswaldo Cruz, eles impuseram, né, essa questão da vacinação obrigatória. Desde 1904 no Brasil a gente já tem isso. Isso é um assunto antigo e a gente tem resultados muito positivos. Teve a poliomielite, teve a questão da varíola, teve o sarampo, que a gente também erradicou. Então a gente tem sim resultados positivos e a gente sabe que a OMS, que os órgãos internacionais, eles só vão validar uma vacina contra a Covid se eles tiverem certeza da eficácia, se eles tiverem comprovação daquilo. Eles não vão jogar no sangue, no corpo das pessoas um remédio qualquer. Isso tudo está sendo muito bem averiguado. Então a gente tem que ter essa confiança e a gente não pode ver um presidente fazer um discurso negacionista, mais uma vez. Isso é um discurso negacionista e oportunista, porque o Bolsonaro ele sempre se coloca contra, por exemplo, a legalização das drogas, plantar maconha em casa. A questão da liberdade individual é uma hipocrisia, porque o Bolsonaro ele é um cara a favor, por exemplo, do serviço militar obrigatório. Ele é um cara a favor de várias questões que o Estado impõe. E agora, quando vem a vacina, ele usa esse discurso fake, ele coloca essa máscara, né, da pessoa que quer brigar pelos direitos individuais, o que também não passa de uma hipocrisia, se a gente for realmente analisar o perfil do Bolsonaro. Ele está se valendo de um discurso que, no caso, vai de encontro com o que ele deseja, que é, mais uma vez, sabotar, no caso, sabotar a vacina contra a Covid. Agora, eu também quero saber, em não havendo retomada econômica, o que é que o Bolsonaro vai fazer em quem ele vai jogar a responsabilidade da não retomada e não havendo vacinação, caso realmente ele consiga liderar um movimento antivacina, caso ele realmente junte um grupo da população que seja contra a vacina e que continue se contaminando e morrendo por coronavírus por causa de um discurso imbecil de que a vacina vai ser pior, né? Ou de que você não pode obrigar as pessoas a tomar a vacina. Eu discordo de um ponto que você colocou no início, Guga, que é o seguinte, de que a defesa da vacina passaria por reconhecer, né, o princípio de que o direito individual não pode se sobrepor ao direito coletivo. Eu acho esse pensamento perigoso. Acho que sempre você precisa ter as garantias, principalmente as liberdades individuais garantidas, muitas vezes em detrimento da maioria, para impedir avanços do Estado em cima da sua liberdade individual. Porém, eu discordo que a questão da vacina seja uma contraposição de direito individual contra direito coletivo. Eu acho que a vacina é fundamental tanto para a preservação da saúde individual, né, e, portanto, a garantia do direito à vida, que é dever do Estado garantir a vida dos seus cidadãos
por meio da vacina, como direito individual, como também o direito à saúde coletivo, de que todos os cidadãos também tenham essa possibilidade, assim como a gente erradicou a varíola, assim como a gente erradicou o sarampo, a poliomielite, infelizmente, por causa de alguns anti-vacina que não vacinaram seus filhos, você tem a volta de algumas dessas doenças, infelizmente, não só no Brasil, mas em alguns outros países desenvolvidos, inclusive, mas isso... Nada, na minha avaliação, nada tem a ver com uma contraposição de direitos coletivos com direitos individuais. Acho que a partir do momento que a gente considera que sempre o direito coletivo se sobrepõe sobre os direitos dos indivíduos, das pessoas, a gente cria mecanismos perigosos, porque governantes populistas e autoritários, com a premissa ou sob a justificativa de defender direitos coletivos, avançam em cima de liberdades individuais daqueles que não estão no poder, minorias políticas, por assim dizer. Com relação a isso, se você realmente tem esse tipo de visão, você deveria ser favorável, por exemplo, à questão do aborto. E não fazer só aquele discurso de que, eu tô querendo defender uma vida que a gente não sabe nem quando exatamente a ciência sabe quando que a gente pode realmente considerar aquilo uma vida. E você deveria se colocar a favor, por exemplo, dessa questão das mulheres. O que tem a ver o aborto com o direito coletivo? Isso não é uma questão individual, isso também é um direito. Não, se você acha que o direito individual se sobrepõe sempre ao coletivo, agora, eu não estou dizendo, não é na minha opinião, estou indo mais com relação à lei. A lei, ela diz que o direito individual não se sobrepõe ao coletivo, ela impõe alguns tipos de questões penais, você pode incorrer em crimes, inclusive, dependendo da situação como essa que eu citei. Se você tem uma imposição, uma medida do governo que é para frear a contaminação das pessoas, a propagação da doença, esse direito coletivo se sobrepõe ao individual. E a gente tem isso na lei. Mas o que existe na legislação é um princípio, E aí, como princípio, não é absoluto. Você tem as garantias e direitos individuais, por peso da própria Constituição, se sobrepõe, sim, na maioria das vezes, a inclusive direitos coletivos, liberdade de formação de partidos políticos, de associação, de manifestação, inclusive quando vai contra o interesse, a opinião da maioria, isso é garantido, Agora, o que não significa que não existam ocasiões em que o direito coletivo se sobrepõe ao individual. Sim, é claro, mas é assim, a gente vive com algumas exceções. Na maioria das vezes, o seu direito individual está garantido. São pouquíssimos os casos, e esse é um deles. A gente tem uma vacina, a gente tem como controlar uma doença. Toda a sociedade deveria ter o bom senso de se colocar a favor daquilo, principalmente o presidente. O mais grave é a gente ver de novo o Bolsonaro agindo como um garoto propaganda da Covid, uma pessoa anti-vacina, alguém anti-isolamento, alguém que, na verdade, ajudou a propagar essa doença e continua ajudando. Então, a gente tem o líder máximo, o comandante máximo da nação, tentando responsabilizar só as prefeituras e os governadores por eventuais erros e fracassos, dizendo que o STF passou essa questão do controle da pandemia aos estados e aos prefeitos, o que não é verdade, porque o que o STF fez foi dizer que o governo federal não poderia revogar medidas adotadas por prefeituras e por governos estaduais, mas que caberia ao Ministério da Saúde e ao governo federal traçar uma linha de combate nacional, ao coronavírus, e o governo abriu mão disso, chia o tempo inteiro, e agora que a gente tem essa questão da vacina, mais uma vez o Bolsonaro está ali sabotando, A gente teve, como você falou, o Rodrigo Alves, que sofreu toda essa questão da revolta da vacina, quase que houve um golpe militar por conta dessa história. Eles diziam, em 1904, que estavam erotizando as mulheres ao colocar o braço desnudo dela para levar uma vacina. Até isso eles usavam de argumento. E mais uma vez a gente vê os reacionários, os conservadores reacionários e a ultradireita do Brasil agora fazer um discurso negacionista com o apoio do presidente, um oportunista, uma pessoa que nunca lutou por liberdade individual, mas que usa esse discurso agora num momento que ele não deveria, para sabotar algo tão importante. Kim, a gente já está chegando na reta final, termina com você então. Bom, acho que é isso, O consenso é de que sim, a gente precisa da vacina o mais rápido possível, inclusive para a retomada econômica, não só para salvar as vidas das pessoas, que é absolutamente fundamental essa preservação, mas para erradicação. Acho que você tem 2 vacinas já avançadas, uma
ali na Fiocruz, ali do governo federal, outra no estado de São Paulo, no Instituto Butantan também sendo pesquisada, mais outras ali ao redor do país, ao redor do mundo, mas as duas mais avançadas estão na Fiocruz e no Instituto Butantan, que já é responsável aí por boa parte da vacinação contra a gripe, inclusive, do país inteiro. Então, se é um discursinho que não cola, é mais uma tentativa do Bolsonaro de fazer uma cortina de fumaça e de se esquivar da pergunta sobre os 89 mil para Michele Bolsonaro, que até hoje ele ainda não respondeu. É isso aí, galera. Então vamos terminar fazendo essa pergunta, que é a pergunta, é a cortina de fumaça, né? Porque esse papinho conseguiu fazer com que a mídia, com que a opinião pública passasse a discutir, a debater essa questão da vacina. E realmente, a pergunta que não quer calar e que ele tá fugindo, o Kim acabou de lançar. E a gente termina lançando. Quem sabe semana que vem a gente debate isso. Por que Michele, esposa do Bolsonaro, recebeu 89 mil reais, hein, presidente? Semana que vem, quem sabe esse assunto. Valeu, Kim. Até a semana que vem, galera.